Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 6, o Cristo Consolador. Tema de hoje: Advento do Espírito da Verdade. A chegada do Espírito da Verdade. E ele traz uma mensagem para nós. Ele diz que vem trazer a verdade e dissipar as trevas entre os filhos desgarrados de Israel. E continua, assim como ele diz, que assim como suas palavras em outros tempos, o Espiritismo deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a vontade imutável, a vontade permanente, a verdade que não muda, a verdade constante. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Mas os homens ingratos, diz ele, se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade, perdendo-se nos caminhos da falta da fé, nos caminhos de desamor a Deus. Então ele vem nos chamar à razão, né? Diante do que já foi dito, e o Espiritismo vem reafirmar. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-nos uns aos outros, mortos ou vivos, ou seja, morto segundo a carne, porque a morte não existe, sejamos socorridos e que possamos ouvir a voz dos que se foram, e não mais dos profetas e dos apóstolos, que a voz dos que se foram nos diz, que possamos ouvir o que eles nos dizem. Crede e orais, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual nossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se. Ou seja, a prova escolhida, né, a existência aqui é uma oportunidade de nos melhorarmos, que durante a prova escolhida, né, as nossas virtudes cultivadas, elas devem crescer, devem se desenvolver. E para isso a gente tem que sempre buscar a reforma íntima, buscar conteúdos que nos façam crescer. Homens fracos, que se limita à sua falta de conhecimento, falta de esclarecimento, não afasteis os ensinamentos que os espíritos superiores nos colocam nas mãos para iluminar, para orientar nossa rota e nos reconduzir ao regaço de nosso Pai. Então ele diz que a gente não deve se limitar à nossa inteligência, a inteligência que a gente acha que tem, né? Que na verdade é uma falta de conhecimento, né? A gente acha que a gente é inteligente, que aquela inteligência basta. Não devemos nos limitar a essa inteligência, a esse conhecimento ou a falta de conhecimento, e que não podemos afastar, para que nós não afastemos os ensinamentos que os espíritos superiores traz para a gente, nos coloca na nossa mão, traz a luz para iluminar o nosso caminho, né? A tocha que ilumina o nosso caminho, nos orienta a rota para nos conduzir ao regaço de nosso Pai. E ele continua, ele diz estar demasiado tocado de compaixão pelas nossas misérias, pela nossa fraqueza, para não estender a mão, né? Então ele está tocado para deixar de nos ajudar, ele se sente compelido a nos ajudar diante dessa fraqueza toda que ele vê que a gente se encontra. Então ele vem ao socorro de nós, os infelizes extraviados, que mesmo conhecendo os ensinamentos que são transmitidos, os ensinamentos são transmitidos, mas não são interpretados corretamente. Então, acaba o quê? A gente acaba caindo no erro. Então, ele está demasiado tocado de compaixão
para não vir em nós, para deixar de estender a mão. Então ele vem nos estender a mão, porque a gente acabou se extraviando, mesmo tendo conhecimento, né? A gente acaba não interpretando da forma como precisa e acaba caindo em erro. E ele diz: crede e meditai. Usar de bom senso, passar pelo crivo da lógica, da razão, todas as coisas que nos são reveladas. Não misturar o joio ao bom grão, as utopias com as verdades, a doce ilusão, né? Uma fantasia, não misturar fantasia, uma vida fantasiosa que não existe, com as verdades. Então, tudo que nos é relatado, tudo que nos é revelado, que a gente use de bom senso para entender, para interpretar. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, você vê, instruir-vos, buscar conhecimento e não tudo que receber, aceitar como sendo correto, como sendo verdadeiro, sempre buscar um questionamento, se perguntar se é daquela forma, ou seja, meditar sobre tudo que nos é revelado, usar de lógica. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se fixaram são de origem humana. Então, as verdades estão todas no cristianismo. Os erros é a forma como nós humanos, interpretamos. As verdades estão lá. A interpretação é a que faz a diferença e que às vezes acaba caindo em erro ou mesmo a falta de interpretação. E eis que, de além túmulo, que acreditávamos vazio, vozes nos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Sedes os vencedores da falta de fé. Sedes vencedoras do desamor a Deus. Então, essa mensagem, ela vem nos chamar à razão, ao raciocínio, a usar de lógica, porque, né, como diz aqui no começo da mensagem, assim como suas palavras, né, o Espírito da Verdade diz que assim como suas palavras em outros tempos, o Espiritismo deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande. Então, tudo isso já foi trazido, mas a gente ouviu, né, nos foi revelado, não soube interpretar, não interpretou como deveria ter interpretado e que acabou o quê? Caindo em erro. Então ele traz o esclarecimento, ele traz a tocha que ilumina o nosso caminho. Então é mais uma oportunidade de voltar para o caminho do bem, para o caminho do amor. Então essa mensagem é bem assim, para nos trazer de volta à realidade, para nos trazer de volta ao caminho de Deus, que é a verdade imutável, caminho do Deus bom, do Deus grande. E sempre buscando conhecimento, usando o crivo da razão, da lógica. Ouça, medite. Tem razão de ser? Não tem? Então a gente tem que ser, não ouvir e assim, igual Maria vai com as outras. Vamos ver se tem noção de ser, se tem razão de ser tudo aquilo que está sendo passado para mim. Ao ler um texto, saber interpretar da forma correta, porque um lê, outro lê, cada um interpreta da sua forma. Mas a verdade é uma só, que aqui diz, todas as verdades se encontram no cristianismo. O erro faz parte da raça humana. A verdade, ela está no cristianismo, isso é fato. Tá bom? Então, para a gente buscar o conhecimento, para a gente se voltar para esse caminho iluminado cada dia mais, que possamos buscar os conteúdos. E mais uma vez eu digo, o Centro Raimundo Mariano Dias, a Agenda Espírita Brasil, ambos têm conteúdos incríveis, Facebook, Instagram, site. Então, conteúdos nós temos aí, aos montes. Basta a gente querer buscar o conhecimento claro que ilumina para nos dirigirmos no caminho do amor, no caminho do bem, que nos leva a Deus.
Abençoado seja o seu dia, o seu lar, o seu trabalho. Um beijo no seu coração e muitos beijos de luz.